Dennis Bergkamp dentro de bal aan. Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Meio. Esta semana foi uma semana de grandes decisões. Foi a final da Champions realizada no Porto, aqui em Portugal, com o Chelsea a vencer o gigante Manchester City. E Daniel, sem mais demoras, passo já a bola para ti. Final entusiasmante, um bom jogo de futebol, mas como é que viste este Chelsea? Como é que viste a forma como as duas equipas se embateram e encaixaram uma na outra? E para ti, o que é que fez o Chelsea superar-se ao gênio que é o City de Guardiola? Olha, o City entrou muito bem. Acho que o City entrou bem no jogo em termos de ofensivos, conseguiu criar ali algumas dificuldades na fase inicial, mas depois acho que o jogo se decide pela incapacidade do City impressionar. Há ali um claro desacerto na pressão, o Chelsea consegue sair facilmente, há muito espaço nas costas dos médios e aqui se calhar podemos considerar que faltava ali algo e o Guardiola depois na segunda parte acaba por colocar Fernandinho, mas se calhar já vem um bocadinho tarde, não é? Fica aquela sensação de que faltava ali realmente um médio capaz de estancar as saídas do Chelsea, mas é muito por aí, o Chelsea com espaço para conseguir sair da pressão do City e a partir daí muito espaço nas costas dos médios, muito espaço para desequilibrar e apanhando-se em vantagem. Foi uma equipa que soube ser solidária a defender, defendeu muito bem e acho que a partir do golo o jogo já não foi tão apelativo porque o City também foi um bocadinho incapaz de furar pela zona central o bloco e recorreu depois muito ao cruzamento e acabou por não ser um jogo tão apelativo. Mérito do Chelsea, muito sólido a defender e acaba por sair dali com o troféu. Não achaste que o 11 do City foi muito ofensivo? Porque a primeira vez que vi o 11... Eu fiquei com essa impressão porque eu por acaso ia ver o jogo com os amigos e quando vimos o 11 realmente o meu primeiro comentário foi este meio campo é muito ofensivo porque o Bernardo vai, mas se calhar já não vem, o Foden vai, se calhar não vem, o próprio Gundogan não é um médio defensivo propriamente dito, não é um 6 com características defensivas, é mais um box-to-box, se calhar acabou por ser, eu acho que o City arriscou no sentido de tentar encostar o Chelsea atrás, mas tendo em conta que a pressão não resultou, foi quase como um castelo de cartas, caiu tudo muito, muito rapidamente e o Chelsea podia ter facilmente criado mais lances de golo porque havia muito espaço para sair e antes do golo o Chelsea tinha conseguido sair algumas vezes, podia perfeitamente ter feito mais golos. Lembro-me de um lance do Pulisic já na segunda parte que falha isolado, por isso o Werner na primeira parte também falhou um gol cantado. Aliás, dois gols. O Werner faz um jogo muito interessante, mas é muito displicente na finalização. Eu fiquei com a sensação que ele fez um jogo muito bom na exploração dos espaços, mesmo no lance do gol, a forma como ele arrasta a marcação do Ruben Dias com ele e deixa o espaço todo aberto para a entrada, para o Havertz romper, mas depois na finalização acho que a coisa não lhe está a correr bem. E não era muito costume ver o Werner assim mesmo no Leipzig. A nível de corrida, movimentações, com bola, é um jogador semelhante. Claro que teve a sua evolução, mas é um jogador semelhante. Agora, no aspecto da finalização, estamos a falar de um jogador que marcava facilmente mais de 30 gols por época e nunca foi algo que nós vimos que era aquilo que se calhar apontávamos mais ao Werner, era o aspecto da finalização. Isso também surpreendeu um bocado. Mas confiança. Para concluir, sim, exatamente. Para concluir aquilo que estava a dizer, foi exatamente o mesmo caso que eu. Também vi o jogo com os amigos e também comentei isso com eles, que
que achava que era um 11 um pouco ofensivo. E aquilo que eu fui notando ao longo do jogo foi que realmente faltava ali a pedra base no meio-campo do City, por muito que a intenção do Guardiola tenha sido ofensiva e essa intenção de encostar às cordas, como tu disseste e bem, e quem sou eu para estar a falar alguma estratégia do Guardiola, mas notei muito que até o ter alguém como o Rodri, que se calhar seria a minha escolha, atrás permitiria soltar Também escolhi a mais Rodri. homens, pois, e permitiria soltar mais homens na frente e permitiria se calhar até a equipa circular e o jogo fluir de uma forma diferente, porque sabendo que há aquela proteção atrás. Depois tendo apenas alguém atrás, que pronto, que não, lá está, não é esse 6 com características muito defensivas, é mais um jogador que pode jogar a 6, mas mais uma equipe num jogo em que sabe que o City vai ter a maior parte do tempo de posse de bola. Acho que nesse sentido é uma solução mais viável. Eu notei que faltava muito a questão do Rodri, e depois aquilo que eu vi Faltavam do City. equilíbrios no meio campo. Exatamente, exatamente. E mesmo a nível ofensivo com bola, eu notei que faltava muito aquela fluidez que se viu noutros jogos. E acho que também, não querendo apenas culpabilizar o Sterling, acho que é um dos responsáveis um bocado por isso, porque eu entendo o desequilibrador que ele é e o velocista que ele é, Mas olha que etc. Mas tanto ele como o Mahrez, tanto os dois homens das pontas tiveram uns jogos muito, muito apagados. Eu acho que o Mahrez na primeira parte não deve ter tocado na bola 15 vezes sequer. sim, e mesmo o Bernardo também não fez assim um jogo nada por aí além, isso até mais a primeira parte até. Mas eu quando vejo o City com uma frente de ataque com o Foden, com o De Bruyne e com o Mahrez, por exemplo, acho que é uma frente de ataque muito mais móvel, muito mais fluida, que se calhar até já tem combinações mais bem estudadas do que se calhar com o Sterling, por exemplo, e mais uma vez sem querer culpabilizar apenas o Sterling, mas acho que é um jogador que, não sei, não é um jogador que eu aprecio muito, vou ser honesto, e acho que aquilo que eu vi do City ao longo desta época, com certos jogadores e com certas dinâmicas, talvez resultaria melhor ou haveria mais probabilidade de sucesso nesta final se mantivesse esse registro. E acho que este registro de Sterling acho que foi muito procurar um jogador já mais feito, digamos assim, do que se calhar era o caso do Foden, a jogar na linha, obviamente, e um jogador que possa romper mais, pegar com bola e surpreender, do que propriamente ter aquela fluidez que foi visto ao longo da época. Não sei se viste um bocado dessa forma este aspecto ofensivo ou não. É assim, olha, o Sterling, eu tenho que dizer que o Sterling é um jogador que teve um crescimento brutal com Guardiola, em termos de movimentações posicionais, teve um crescimento brutal. Aqui, o que eu fico com a ideia é que pá, Guardiola tinha uma estratégia, claro, e é como disseste, quem somos nós para contestar a estratégia de Guardiola. Ele certamente passou tempo e mais que tempo com a sua equipa a estudar e a perceber qual seria o melhor modo de abordar o jogo. Mas a verdade é que falhou. A estratégia falhou e é uma coisa perfeitamente natural. A estratégia não vai resultar sempre. Desta vez falhou porque o Chelsea é uma equipa. Notou-se que o que faltou ao City, os tais equilíbrios no meio campo, o Chelsea tinha-os todos e isto deve-se sobretudo a Kanté, porque é impressionante como aquele homem está em todo o lado, parece que está em todo o lado ao mesmo tempo. E não sei se não temos aqui isto, apontando também a França como uma forte candidata a vencer o europeu, não sei se não temos aqui a bola de ouro entregue a Kanté. E até, olha, até ia-te perguntar exatamente isso assim, mais à frente no podcast, para até saber a tua opinião sobre isso. Porque eu também, eu quando vi, depois do jogo até, pronto, até disse aos meus amigos assim mais em tom de brincadeira, pá, cantei a bola de ouro. Mas foi assim, uma coisa que nem foi levada muito na Não é brincadeira, descabido, foi. não é descabido. Exato, foi uma coisa que foi vista tipo, se calhar, até É pode vir uma a ser temporada quarto. brutal de um jogador Pois é. que ainda há bem pouco tempo estava encostado no Chelsea e falava-se inclusive da saída de Kanté e que de repente passa novamente a ser aquilo que sempre foi, só que por algum motivo achavam que ele que não era, já não era
prioritário para a equipa, mas Kanté sempre foi isto e essa que a oportunidade apareceu outra vez voltou a mostrar que é essencial para este Chelsea e hoje em dia eu acho que ninguém imagina um Chelsea sem Kanté, aliás fala-se já na renovação, por isso acho que Tuchel sabe que tem ali o ouro, digamos assim, e que tem que estimá-lo. Eu acho muito, concordo com o que diz, e acho muito que foi preciso alguém realmente, claro que sem querer descredibilizar outros treinadores, sobretudo o Lampard, mas foi preciso alguém ver de facto aquilo que o Kanté pode oferecer para continuar na aposta nele, porque, sabe, pelo menos na minha cabeça, não é um cenário imaginável eu ter o Kanté na minha equipa e não jogar com ele. Claro que podia depender de jogo para jogo, Claro, estratégia por claro, estratégia, mas o Kanté não ser uma das pedras mais importantes da minha equipa não me faz muito sentido. E isso até foi, sabe, nós falamos sempre até de Lewandowski, pronto, neste caso que até é um dos jogadores mais em forma, mas eu sinceramente via perfeitamente o Kanté a ganhar a bola de ouro, até pela importância que teve na equipa, pela é mais quantidade de favorito que jogaços. Lewandowski. Isso é certo. Porque quer Achas? queiramos, quer não, há sempre aquele peso enorme das competições coletivas e tu se fores a ver, o Bayern ganhou o campeonato, mas fica nos quartos de final da Champions e a Polónia, vamos ver se passa sequer a fase de grupos do Euro, não é? É verdade, mas eu não sei, eu fico sempre com a sensação que, sei lá, ele marcou tantos golos e fez, e pronto, e tem as estatísticas que tem, e é avançado, e eu não É sei até que verdade. ponto é que se calhar vão dar um Mas, médio que não marca golos, percebes? certo, mas é a velha questão de isto aqui, o que acaba por contar mais é o peso dos troféus coletivos. Apesar da bola de ouro ser um prémio individual, o que conta aqui é o que acaba por contar mais é sempre o coletivo, não é? Tu tens Modric É eh, isso que eu ia falar, exatamente. a vencer e também não é um médio fazer muitos golos. Aliás, naquele ano nem sequer muitas assistências fez. Eu acho que ele nem às 10 assistências chegou, mas também não precisa de fazer golos ou assistências para jogar muito bem. E Modric fez uma temporada brutal, mas é tal questão. Se não tivesse ganho aqueles troféus todos, será que era sequer considerado para ganhar o prémio? Será que estava sequer no top 3? Tenho Não, dúvidas, tenho exato, sim, muitas eu dúvidas. também tenho as dúvidas. Mas, por exemplo, acho que se calhar, nesse caso, o ir à final do Mundial teve um peso, se calhar, excessivo. Mas isto, pronto, isto dava, lá está, dava uma discussão grande. Sim, Porque, mas a questão do Lewandowski é que ele não tem coisas para ter um peso excessivo, porque hoje em dia ganhar a Bundesliga com o Bayern é a coisa mais natural do mundo. sim, Uh, marcar 41 golos Ficar só nos na quartos de final Bundesliga. da Champions já não é coisa tão natural, porque o Bayern tem-nos habituado a ir mais longe e fica nos quartos de final e a Polónia vai ao europeu. Ok, tem um grupo que se calhar até dá para passar, porque a própria Espanha leva ali uma seleção não tão forte como noutros tempos, e depois há a Suécia e a Eslováquia, mas mesmo que passe, depois não é uma candidata a ir muito longe, por isso Lewandowski à partida terá sempre desvantagem em relação, por exemplo, a Kanté, que vem de um título europeu e vai estar numa França que, opá, eu arrisco dizer que a França vai ganhar o Euro, porque é a seleção mais forte. Sim, eu entendo, mas, por exemplo, hum, o caso do Modric, eu vejo essa final com peso excessivo e faço a comparação para mim a quem devia ter ganho a bola de ouro nesse ano, que foi o Ronaldo, que ganhou exatamente aquilo que o Modric ganhou, que teve um papel se calhar mais influente no Real Madrid e depois comprovou-se na época a seguir do que se calhar do que o Modric teve, pelos gols, pelas assistências e tudo, pela experiência também que oferece. Isso não é preciso também estar a explicar a importância do Ronaldo no Real Madrid. Um, o Mundial 2018 para Portugal, pronto, não foi o melhor, mas mesmo assim Ronaldo marcou os gols que marcou. E acho que o facto do Modric ter chegado à final do Mundial disse ok, pronto. É basicamente como se tivessem dito, sim, fizeram uma época mais ou menos igual, quando claramente não foi uma época mais ou menos igual a nível de rendimento e de importância dentro da equipa. Mas o Modric chegou a uma final do Mundial, então aí não há dúvidas nenhumas que tem que ser o Modric o melhor do mundo, porque chegou a uma final. Pronto, eu percebo que chegar à final com aquela Croácia e levar a equipa às costas que não levou é um feito incrível, é verdade, é vice-campeão mundial, isso aí ninguém lhe tira e o Mundial que ele fez foi excelente. Mas tendo em conta da avaliação de tudo no cômputo geral, acho que eu não daria a bola de ouro ao Modric. Como neste caso, se calhar eu daria a bola de ouro ao Kanté, mas consigo imaginar um cenário perfeitamente possível onde se valoriza mais os golos e essa performance individual, digamos assim, do que mais a performance coletiva.
Agora, se nós Mas tu virmos... estás a ir exato, tu estás a ir pela parte de vamos pela lógica de atribuir isto a quem realmente individualmente se destacou. O problema é que já todos percebemos que a bola de ouro não funciona nesses moldes, funciona no número de títulos que ganhas, não é pelo teu desempenho Sim, isso individual. se calhar estou-me a expressar mal. Eu não estou a dizer eu não estou a valorizar mais a performance individual. Eu estou a dizer que imagino se calhar a darem mais a um Lewandowski que teve mais esse aspecto individual do que propriamente ao Kanté, por ser mesmo um médio que não marca golos, não faz muitas assistências, que tem um papel mais invisível, digamos assim. Pronto, ganhou. Mas se calhar até, olha, por exemplo, se calhar até ver a França a ganhar o Euro, se calhar até vejo o Mbappé a ganhar a Bola de Ouro, por exemplo, para começar este reinado de Mbappé, não sei, não. Mas não é um prémio que eu acredito muito, não é? Na fiabilidade dele. Eu não sei até que ponto é que se calhar não dava um Mbappé, porque para começar uma narrativa aqui de bolador já não sei até que ponto, percebes? Acho que é uma coisa um bocado volátil e que não é tão linear quanto pronto, quem ganhou mais títulos foi aquele, então vamos dar àquele. Não sei, consigo imaginar pelo menos outros cenários, percebes? Acho que é mais nesse sentido. Claro, claro, claro. Então, passando para o outro tema deste episódio, temos agora o Euro Sub-21, onde Portugal vai enfrentar hoje mesmo, às 8 horas, a Itália. E Daniel, o que é que achas? Achas que ultrapassamos os italianos e defrontamos Temos o boas vencedor chances. Temos boas chances, não achas? Eu também Contra acho a que sim. Itália temos boas chances. Apesar de ser uma seleção italiana que tem um ataque incrível, tem bons jogadores, tem Tonali, tem Scamacca, que é um avançado que nunca confirmou todo o seu potencial em termos de carreira, não é? Anda ali no Génova nesta altura, mas é sempre um jogador que tu identificas muita qualidade e vamos ver se ainda vai a tempo de alçá-lo, também só tem 22 anos, ainda vai mais do que a tempo de confirmar esse potencial tremendo que tem. Há Cutrone, que precisa um bocadinho se calhar de se reinventar, mas é um ataque forte desta Itália e isso poderá ser perigoso, mas acho que Portugal, em termos de coletivo, tem o coletivo mais forte. Acho que não é com a Itália que nos temos que preocupar muito. Acho que nos teremos que preocupar mais numa eventual meia-final com a Espanha, numa eventual final com a Holanda, ou França, ou Alemanha. Acho que esses sim são os jogos em que temos que nos preocupar mais, não tanto com esta Itália, porque aqui acredito que Portugal tem um coletivo bem superior. Sim, aquilo que eu também vi da seleção italiana, pronto, dos jogadores que conheço, porque também confesso que não, obviamente não conheço estes jogadores todos, ahm, vi que há algumas individualidades interessantes, mas também não há assim muita coisa que se destaca aí por aí além. E depois uma das vantagens lá está que eu vejo que Portugal tem, até em comparação com outras seleções sub-21, é mesmo esse coletivo, porque parece que aquilo que me deu a entender nestes primeiros 3 jogos que já foram realizados foi que, apesar de nós termos individualidades muito boas, porque as temos, e jogadores que se destacam no estrangeiro, como se destacam aqui em Portugal, como são os melhores aqui, como são bons lá fora, tudo, acho que aquilo que eu destacaria mais nesta equipa é mesmo o coletivo, porque parece que às vezes sai uma peça e entra outra, ou há uma substituição e entra outra, ou mesmo o caso do lateral esquerdo, por exemplo, jogar o Dalot mais por dentro, que são aspectos que faz valorizar ainda mais o coletivo, porque podes mexer uma coisa ou outra que a qualidade mantém-se. E não é uma equipa que tu digas tem aquele 11 base e se mudar uma coisa ou outra já fica mais temido. Como se calhar era o caso de outras seleções. Acho que temos uma convocatória, um plantel bastante bem preenchido, com vários recursos, com jogadores com várias características que podem oferecer coisas diferentes ao jogo, dependendo daquilo que for a estratégia e pronto, e aquilo que o jogo peça, digamos assim. E acho que valorizo muito este coletivo de Portugal. Sim, sim, é um coletivo forte. Há muitas opções, tiveram que ser feitas mudanças agora. Uma coisa que é bom sinal é que fica sempre a sensação de que mas podia ter levado este, mas podia ter levado aquele. Isto também mostra a profundidade que temos e mostra que temos muito talento para explorar. Obviamente não há lugar para todos, obviamente umas escolhas vão ser mais aceites do que outras pela crítica, digamos assim, mas só mostra que de facto temos muita qualidade e temos muita variedade por onde escolher.
Sim, concordo, e a propósito disso, devia levar aquele e devia levar outros. Agora pronto, com esta mudança na convocatória, por acaso o Abdul Conte acabou por ir para a convocatória, mas uma das coisas que eu falei na altura com o André quando saiu esta convocatória, a primeira convocatória, digamos assim, foi o facto de não haver um lateral esquerdo. Há o Dalot, pronto, que já jogou no Milan na lateral esquerda e faz essa função com qualidade, mas depois houve até aspectos que nós até desenvolvemos mais, que era não ter nenhuma solução suplente, digamos assim, para o lateral esquerdo, seja caso acontecesse alguma coisa da UOL, por exemplo, ou mesmo que quisesses dar outro ritmo ou outro estímulo ao jogo, Uhum. não tinhas outra solução, como por exemplo um Vinagre, que é aquele jogador que ainda me vem à cabeça, mesmo hoje em dia, para mim não consigo compreender como é que ele não está aqui, mas tudo Isso para bem. mim é um erro. É um erro. Achas? Um erro tremendo. Não se levar um defesa esquerdo de raiz e andarmos com adaptações. Por melhor que o Dalot faça a posição, não é a posição dele. A posição dele é do lado direito. Ou seja, estamos a tirar se calhar 90%, vou dizer 90% do rendimento do Dalot quando podíamos ter 100%. E estamos a puxá-lo para a esquerda sem necessidade nenhuma, porque temos laterais esquerdos de qualidade. Temos Vinagre, temos Mangas. Aqui já estão dois laterais, saltavam para a Exatamente. convocatória. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Eu já não falo no Nuno Mendes, porque pronto, foi à seleção A e pronto, e bem, e com mérito, apesar de poder sempre ser discutido se de facto faria sentido, porque vamos partir do princípio que ele chega à seleção A e é suplente do Rafael Guerreiro. Ou seja, ficamos aqui com a seleção sub-21 mais enfraquecida e se calhar para nada, não é? Digamos assim. Mas mereceu, teve mérito, merecia esta chamada à seleção A. Espero que vá ter minutos também no europeu, porque é um jovem que precisa de crescer e que tem qualidade e precisa também de jogar nesses palcos. Neste caso, haviam mais escolhas, haviam mais laterais esquerdos que podiam fazer a posição com qualidade. O Vinagre salta logo à cabeça e seria melhor do que andarmos aqui com o Diogo Dalot adaptado à defesa esquerda. Seria melhor termos o Diogo Dalot a lateral direito, porque é o melhor lateral direito de longe, e termos um lateral esquerdo de qualidade também. Não sei qual é a ideia Eu de um Rui lateral esquerdo Jorge. que fizesse, e eu for um lateral esquerdo que fizesse essa posição de raiz, acho que também seria o mais importante. Sim, E tu sim, deste sim, sim. dois exemplos perfeitos, olha, acho que nem. Eu lembrei-me logo do Vinagre, estava aqui a pensar no outro, nem me lembrei do Mangas, nem sei como eu gosto, por acaso aprecio bastante o Mangas e vejo jogos do Boa Vista com regularidade, é um jogador que eu Eu gosto gosto mais do bastante. Vinagre. Sim, também gosto mais de Vinagre, sim, isso aí não discuto. Associa-se muito bem, consegue jogar por fora, consegue jogar por dentro. Gosto muito do Vinagre e acho que encaixava perfeitamente naquilo que é o modelo da seleção sub-21. Rui Jorge Exatamente. lá terá a sua ideia. Exatamente, e é um bocado aí que eu também queria chegar, que era aquilo que vimos nos primeiros três jogos foi o meio campo quase como um losango, não é? Então, o meio campo que não dava, não havia, digamos assim, não havia extremos de raiz. E aquilo que eu notava muito é que na direita nós tínhamos profundidade, tínhamos largura, tínhamos alguma dinâmica com o Thierry. Na esquerda não, na esquerda tínhamos o Dalot, por muito que tentasse abrir, é sempre forçado a jogar por dentro. Ou seja, Uhum. os recursos que ele tem estão limitados, tipo, devido a essa mudança de posição. E depois saiu esta convocatória, houve estas mudanças na convocatória, viu o Abdul Conte e continuei a pensar, ok, eu gosto do Abdul Conte, por acaso, era um dos jogadores moreirenses que eu até comentava com colegas meus, que notava que havia ali uma qualidade acima da média daquilo que é a realidade do Moreirense. Eu, o Filipe Soares, pronto, mas enfim. E eu gosto do jogador, só que começo a pensar, mesmo, até sobretudo, jogamos com o meio campo em Losango, porque não ter alguém na esquerda também que dê essa largura e também que consiga dar uma projeção diferente, que não seja alguém que simplesmente jogue mais Que virado consiga para dar várias dentro. coisas ao longo do jogo e não ter sempre o mesmo, não é? Que te dê largura quando precisas, que te dê jogo interior quando precisas e que não seja aquele jogador que ao fim de 15 minutos o adversário já percebeu que ele vai puxar sempre para dentro, por isso não se preocupe, aquele para a linha não foge. Exato, porque eu não acho que o Dalot tenha jogado mal nos primeiros três jogos, mas eu já não me recordo em que jogo específico se foi, se contra a Inglaterra, se contra a Croácia, já não sei ao certo. Mas vi que, por muito que ele conseguisse até subir e às vezes até chegava à linha de fundo, que das duas uma, ou a definição não era a melhor por essa incapacidade não vou dizer incapacidade de jogar com o pé esquerdo, porque não é bem que ele a tenha, mas
Porque não é tão costume Vai sempre fugir como... para o que lhe é mais confortável, não é? Vai sempre fugir para o pé Exato, direito. Às vezes o exato. cruzamento podia ser de primeira, vai demorar a ajeitar para o pé direito e na maior parte das vezes nem sequer vai à linha, vai acabar por fugir para dentro. E Vai às fugir para o vezes, que lhe é mais confortável, exato, é inevitável. exato. E às vezes cruzar de esquerda não sai melhor e nota-se que demora mais tempo a decidir, precisa de pensar mais. Isso tudo depois dificulta a ação do jogador. E eu noto que é um bocado isso que vejo que vi no jogo do Davó. Mas olha, entraram aqui alguns homens para a frente, Filipe Soares, o Baró, etc. O que é que achaste destas mudanças e achas que estamos mais fortes assim? É assim, já tínhamos uma seleção forte e agora não temos uma seleção menos forte. Eu acho o Filipe Soares um jogador que tem qualidade. Ainda não vi nele tudo aquilo que leio em relação a Uhum. ele. Também tenho que deixar esse reparo. Ainda não vi isso tudo nele. Acredito que há ali potencial para fazer uma boa carreira em equipas, se calhar mais de segunda linha do futebol europeu. Estamos a falar de uma Bundesliga, de uma Liga 1, porque são estilos de futebol que me parecem assentar-lhe bem. E essa tal transferência para o Frankfurt que se falava, acho que será um jogador que fará carreira, poderá ter condições para fazer carreira nesse tipo de clubes como o Frankfurt. Não vejo nele o potencial para ser indiscutível num clube grande, mas vamos ver. Também ele não é novo, ainda tem muito para crescer. Eu, para já, ainda não vi isso tudo nele, não significa que daqui a 6 meses a coisa não muda. O Baró, acho que o Rui Jorge também explicou um bocadinho o porquê do Baró, queria um jogador que desse mais segurança com bola, que desse mais bola, e, um, e na altura o Baró até foi chamado para o lugar de Filipe Soares. O Filipe Soares é chamado depois mais tarde, devido às ausências de Trincão e de Thierry Correia, se não me falha a memória. Foram os dois Sim, que se acho que sim. ausentaram por Covid, não é? Sim, sim. Ou um deles por contacto próximo e outro Acho por que, teste positivo, sim, sim. acho E que foi o só aí é que Trincão veio que o teve, Filipe exato. Soares, não é? E, Sim, uh, sim. e o Rui Jorge explicou muito bem, porque é exatamente a coisa que eu menos gosto no Filipe, que é ele entrega muitas bolas fáceis. E o Baró dá mais segurança, consegue segurar mais a bola, consegue manter a posse. O Filipe entrega a bola muito de barato ao adversário e isso expõe a equipa. Acho que é o ponto onde ele tem que crescer, sobretudo aí. Um, de resto, acho que Deixa-me só dar uma nota sobre o Baró, por falar em crescimento. Eu vi que o Baró, quando começou a época passada, 19-20, que vi uma evolução grande no Baró, até sem bola. E dou-te um exemplo, o jogo na Luz, do Porto. O Baró faz uma exibição fantástica, a forma como conseguiu fechar, como conseguiu abrir, como conseguiu condicionar e as dinâmicas que o Conceição encontrou aí com o Baró, pelo menos nesse jogo, deram-me a entender que, ok, o Baró se for bem trabalhado e tiver um processo de evolução melhor, porque pronto, teve a infelicidade das lesões e não tem sido fácil para ele, que isto ainda vai estar aqui um jogador qualquer coisa, porque ele com bola tem a qualidade que nós sabemos e mesmo a qualidade defensiva, ofensiva, e eu não, já reconhecemos essa qualidade dele, mas eu acho que ele com bola ainda tem, sem bola, acho que ainda tem mais espaço de evolução e aquilo que eu consegui ver que Conceição tentou retirar dele sem bola, comecei a ver alguma qualidade ali a despoltar e dá-me a sensação que o Barros, se for bem trabalhado e tiver um processo saudável, sem lesões de evolução, que pode vir a dar um jogador de grandes palcos, inclusive ele até está com o treinador titular certo. com o Está Porto. com o treinador certo Exatamente, para lhe dar exatamente. esse conhecimento sem bola. Por isso, acho que sim. Ele agora andou mais desaparecido da equipa A. Vai ser difícil voltar a entrar, mas assim que entra, tem que aproveitar a oportunidade e voltar a agarrar o lugar, porque ele houve ali uns tempos que agarrou esse lugar e conseguiu ter ali uma continuidade de jogos na equipa A, que também é muito importante para o seu crescimento. Olha, e deixa-me fazer-te uma pergunta agora sobre aqui um jogador que eu comentei isto também com outros colegas e houve opiniões divergentes e houve opiniões de género. Quando eu o vi noutras competições ele não jogava grande coisa, mas agora Ora, diz parece que está lá a jogar então. muito outra vez. O Dani Mota, porque eu acho que o Dani Mota tinha lugar num grande em Portugal. Eu acho mesmo isto. Eu posso estar a ser, pode ser uma opinião polémica, tudo bem, mas
Aquilo que eu vi dele, eu diria, eu vejo a jogar em Portugal, na boa. Pá, eu não sou a melhor pessoa para te opinar sobre o Dani Mota, por um motivo muito simples. Eu só vejo o Dani Mota quando ele joga na seleção. Pois, Porque lá está, eu o também futebol não vou mentir. italiano diria que é o campeonato que eu menos vejo. É o campeonato italiano. Muito menos a Série B italiana. Uhum, uhum. Ahm, Vejo Mas, alguma por exemplo, qualidade nele, sim. daquilo que viste dele. É assim, eu vejo qualidades, vejo alguma qualidade nele, mas não te consigo dizer se é suficiente para jogar num grande em Portugal. Não te consigo dizer, não tenho uma amostra ahm, suficientemente densa Uhum, para uhum. poder fazer uma previsão. Eu para fazer isso teria que ir ver, teria que ir observar vários jogos dele também em Itália e perceber em que contexto é que ele se insere melhor, em que modelo de jogo e tudo isso. Por isso não te consigo responder com exatidão se seria lugar num grande ou não em Portugal. Consigo dizer que, pelos jogos que vi na seleção de sub-21, é um jogador que tem alguma qualidade, muita qualidade, digamos assim. Um, Acaba sempre por ser, se calhar, dos mais contestados nas convocatórias, porque aquele moço que joga ali no Monza, na Série B italiana, este moço joga alguma coisa, acaba sempre por ser contestado um bocadinho pelo contexto em que está inserido e pelo facto de ser um jogador desconhecido, porque não é um jogador que anda aqui na realidade do futebol português, é um jogador que anda no estrangeiro e que eu penso que nunca passou sequer em Portugal, eu penso que ele nunca cá esteve. E E por isso O Bruno Fernandes também era desconhecido em Itália. exatamente, Jogava na Itália e exatamente. era desconhecido Pois, eu, aqui. eu também estava aqui a confirmar, ele nunca esteve cá, o Dani Mota nunca esteve cá, e é aquele jogador que, pá, é aquele onde é mais fácil bater se as coisas derem errado, É porque, verdade. porque é desconhecido do público português, e gera-se essa desconfiança. Mas, por Se, exemplo, vendo-o a jogar, percebe-se rapidamente aquilo que ele é bom. E claro que pronto, não é só ver um jogo e percebe-se logo, mas consegue-se ver, ok, quais são as principais qualidades da Animota. E se calhar estou a ser um bocado ambicioso demais quando eu digo jogar num grande. Mas, por exemplo, eu via, e não sei se seria do interesse dele a nível pessoal, evoluir em Portugal. Eu via, se calhar, não sei, olha, vou dizer, se calhar pode ser um bocado abaixo daquilo que eu pensava inicialmente, mas num Famalicão, num Guimarães, eu vejo, por exemplo, nesses patamares, talvez num Braga, dependendo daquilo que o Carvalhal quisesse dele. E depois há aqui sempre aquela discussão de qual é o próximo avançado do Porto? E tem que ser tipo um perfil tipo Marega, e fala-se de Betos, etc. Mas se calhar o Dani Mota também é um bocado o perfil de avançado de Conceição, até pelas movimentações que ele tem, que são de qualidade e pela forma pronto, como faz essas movimentações e como explora espaço, etc. Eu vejo ali assim uma associação qualquer e vi um espaço de crescimento do Dani Mota aqui em Portugal. Sim, sim, sim. Acredito que, sobretudo nessas equipas de mais de segunda linha que mencionaste, acredito que sim, que possa ser um jogador que seja muito útil e que também acrescente a essas equipas. Para um grande, não sei dizer se é suficiente. Claro, opá, exatamente, eu também não. São outras ambições, percebes? Pois, Não é estar a querer menosprezar o Vitória, o Braga e as equipas que claro que normalmente sim. lutam pelo quarto, quinto lugar, mas são ambições diferentes e ele se calhar, eu da pouca amostra que tenho dele, vejo um jogador que sim, se calhar numa equipa que lute só pelo apuramento europeu tem qualidade e pode ajudar, mas não sei se tem o suficiente para ser um jogador uh, essencial ou vamos dizer muito útil numa equipa que luta pelo título, que luta por ir o mais longe possível na Champions ou na Liga Europa. Isso não sei dizer se ele é suficiente. Isso teria que ir observar mais jogos dele e perceber se há ali essas características. Claro, concordo e partilho essa opinião também, porque lá está. Também digo mesmo que tu só vi mais num contexto de seleção do que propriamente no contexto de clube. E olha, para terminar, acho que devíamos dar aqui uma notinha sobre a França. E faço-te a pergunta mais difícil de todas: qual é o elo mais fraco desta equipa? Da França, pá, não há. Pá, eu acho que a seleção sub-21 da França não tem eles mais fracos.
Pelo menos Eu não acho que a no, seleção, eu acho que a seleção sub-21 da França, se competisse num no Euro ou num europeu. Mundial Era Sénior, se candidata. calhar safava-se muito Provavelmente. melhor do que outros países. Provavelmente era candidata a andar ali nos quartos de final, pelo menos. Porque repara, tu olhas para a convocatória da França e tu tens jogadores que são meninos, ok? Mas são jogadores que já têm muita tarimba do futebol europeu, são jogadores que já se assumiram nos seus clubes e que são dos melhores que andam aí. Tens Condé, assumiu-se no Sevilha, joga. Tens Sim. Lafont, que é o número 1 do Nantes. Tens o Konaté. Pamecano, assumiu-se no Leipzig, já não é de agora. Konaté. Tens Iconé, que é um dos obreiros do título do Lille. Uhum. Tens Aouar, que anda já há 2, 3 anos a jogar a um nível brutal no Lyon. Tens Soumaré, que fala-se que vai agora para o Leicester, que faz também uma época brutal no Lille. Tens Guendouzi, que já tem Arsenal e Hertha no currículo e a dado ponto foi essencial tanto num como no outro. Tens Camavinga, que tem meia Europa a bater-se por ele. Tens Odsonne Aouar. Barre, que é um jogador que passa mais ao lado, se calhar, porque atua num contexto mais menos conhecido, atua ali na Escócia, mas que é um Uhum. jogador com muita qualidade, chegou a ser apontado ao Porto. Tens Moussa Diaby, que vai também tendo os seus minutos no Leverkusen. Tens aqui uma seleção muito completa e com uma experiência já de futebol europeu que não é muito comum. Não é muito comum teres uma seleção de sub-21 num Euro que já tenha tanto jogador com o seu já cimentado, percebes? Sim, São até jogadores que têm muito potencial ainda, mas que já têm, já se assumiram o suficiente para ser dos melhores das suas posições na Europa. E acho que isso é uma coisa muito interessante, porque não é muito comum. Não é comum teres uma seleção exatamente. já com jogadores tão experientes. E até porque não são só, não é um caso de serem só jovens promessas, porque tu podias estar a ver aqui uma seleção sub-21 cheia de jovens promessas e não, este aqui tem tudo para dar jogador. Já são certezas. O Mas problema é esse. exatamente, O muitos problema deles é já são esse. certezas, muitos já Já são são certezas. certezas, E depois, já não são promessas. São por exemplo, olha, certezas e é assustador porque já são certezas e ainda têm tanto para crescer. Isso é que é assustador, porque a França tem um conjunto de talento inacreditável, tem uma geração inacreditável. Já são as certezas e ainda tem imenso que crescer. eu acho que eles fazem duas ou três convocatórias cheias de qualidade. É a seleção A e esta sub-21 juntas. No futuro, eu não sei o que é que vai ser da França no futuro e quantos campeonatos é que eles vão ganhar seguidos, mas tendo em conta a Talento não falta. qualidade, tendo em Mas conta a depois também é qualidade, preciso saber tratar esse talento. claro, exatamente. E depois, pronto, depende de outros contextos, mas isso é mais relativo. Ahm, Porque eles já têm a qualidade que têm na convocatória da seleção A. E agora, juntando esta convocatória da seleção sub-21 e aquilo que eles podem vir a trazer no futuro, é de facto Não é assim. fácil, Eu não é gostava de ver fácil. E o Portugal a nível ganhar está mais tão alguma alto, coisa. o nível está tão alto que é muito difícil para muitos entrar nestas convocatórias. Exatamente. Opa, assim, eu gostava de ver Portugal ganhar mais qualquer coisa. Não sei se a França nos vai deixar ganhar mais alguma coisa ou não. Acho que está A bola é complicado. redonda. É exatamente. Muito bem, Daniel. Olha, acho que foi uma conversa bastante interessante estes tópicos de Liga dos Campeões e agora do Euro Sub-21. Espero que para a semana estejamos aqui também a falar de mais vitórias da nossa seleção e possamos estar a ver, a festejar essas vitórias, digamos E para assim. a semana já estamos à porta do Euro também. Exatamente, para a semana já estamos muito próximos do começo do Euro. Estou entusiasmado, confesso, estou entusiasmado e digo-te que estou com feelings positivos em relação ao Euro. Não sei porquê, mas Vamos ver. Eu não vou estar aqui a fazer grandes prognósticos porque é um grupo muito complicado. Pode estás dar muito de cético. qualquer forma. Pode dar de Estás com qualquer dúvida. forma. Eu, Pois, eu tenho desconfiança em relação à Alemanha, porque a Alemanha vem ali com uma seleção, diria, mais fraca do que noutros tempos, mas ao mesmo tempo tem um ataque demolidor e não sei, vamos ver. A Hungria claramente outsider, mas temos ali França, Portugal e Alemanha. Vamos ver. Sendo que há terceiros classificados que passam, por isso pois é. vamos ver Será, como é que a coisa se vai dar. será que algum melhor meio campo que o da Alemanha? Pois, lá está. É que a Alemanha vem com uma defesa um bocadinho remendada, mas o resto está lá. E vai ser A preciso defesa ver da também Alemanha como tem é que. vindo. A defesa Sim, da sim, Alemanha é sim. remendada já há anos que é remendada. Certo, mas está cada vez pior e faltam ali opções, pareceu-me. Eu vi a convocatória da Alemanha muito por alto,
mas pareceu-me que faltou ali claramente opções. Vamos ver como é que a coisa se dá. Portugal tem capacidade para se bater com a Alemanha, sem dúvida. Com a França também terá capacidade para se bater, mas será mais difícil, não é? Vamos ver. Assim o tempo falaremos sobre isso. Isto no último jogo da fase de grupos, aquele jogo que foi mesmo importante para nós ficarmos no segundo lugar, o Ronaldo faz um hat-trick e o último gol é de livre direto e nós passamos o grupo à vontade. Teria que, tendo em conta o aproveitamento dele em livros, teria que bater uns quantos livros nos jogos anteriores, para acertar um depois. Muito bem, Daniel. Olha, foi um gosto. Pessoal, já sabem, podem passar nas redes sociais da ProScout, partilhar e comentar, interagir connosco e dar as vossas opiniões, estão 100% à vontade e espero que estejam cá na próxima semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!